Paulinha, vamos falar agora sobre mais um caso de violência por discussão política. Agora um assassinato que ocorreu no litoral de São Paulo, né? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, porque um homem foi preso em flagrante após matar um amigo a facadas durante uma discussão por discordância política em Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo. Então, após ser detido pela polícia militar, o suspeito Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, confessou o assassinato e relatou que morava junto com a vítima, o José Roberto Gomes Mendes, de 52 anos, há 5 anos, gente. Em depoimento, o suspeito alega que a discussão começou durante o almoço, quando a vítima disse que todo petista era ladrão e recebeu como resposta que ele estava comendo a comida que o petista comprou. Aí, nesse relato, ele conta ali que a vítima teria atirado uma panela em sua direção e, na sequência, pegado uma faca para atacá-lo. O suspeito diz que os dois entraram em uma luta corporal e foi quando ele tomou a faca para si e golpeou a vítima. A Prefeitura de Itanhaém emitiu uma nota alegando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu a ocorrência e que ambos tinham o que eles descreveram ali como instabilidade emocional. Ainda de acordo com o município, após cometer o crime, o suspeito aguardou a chegada da PM e do SAMU. E conforme registrado em boletim de ocorrência, aqui aspas, tá? Motivos e quantidades de facadas descartam por hora o eventual reconhecimento de legítima defesa por parte do Luiz Antônio, que foi conduzido à cadeia pública de Peruíbe, também ali no litoral de São Paulo. Muito que bem, história Pavi, terrível, que né? Você acha aí de mais um caso, né? Legítima defesa só existe quando você tem uma ameaça iminente e você responde na mesma medida. Quando você tomou a faca de um cara que está desarmado, você já realizou sua defesa. Você não está mais com risco de morte. Então, você dá várias estocadas já não é uma legítima defesa. Não é. Não é. Então, meus queridos, esquece. Não é legítima defesa. Isso só mostra... É mais um episódio de gente estúpida. Que eu tenho gente estúpida na direita, na esquerda. Porque eu não gosto de direita e esquerda, São Paulo, Paulinha. Eu não gosto de direita e esquerda, pra mim, é time de futebol. Nem tem aí, não tem, né? Essa discussão. Os dois lados que falam assim, eu sou direita, eu sou esquerda. Na maioria das vezes é time de futebol. Mas só. isso não seria o isentão? O isentão é algo muito valoroso na democracia, tá? Mas depois, isso é o assunto para outra conversa. Tá? Que você não tem que... Tudo é coletivismo. Eu não posso falar, por exemplo, que eu sou obrigado a escolher um lado e um outro. Se a minha ética diz que nenhum lado nem outro é bom, eu sigo a minha vida. Honestamente, não lesando ninguém, não tomando nada que é do outro. Eu sou um sujeito democrático. Mas eu não preciso estar no coletivismo. Isso é coletivismo. É o famoso coletivismo de esquerda replicado nesse discurso de direita. Então, é por isso que eu falo que é time de futebol. Porque não tem verdade nisso. É porque na prática não tem verdade. Então a gente acha a gente estúpida dos dois lados. Isso é mais um episódio. Ele morreu, a vítima morreu. Ele é um assassino. Ele é um assassino ainda por homicídio qualificado, porque a facada, a estocada é considerada meio cruel. Por motivo... Torpe não, fútil. Por motivo fútil. E ainda mais em relação ao doméstico. Então eu tenho aí um homicídio triplamente qualificado, muito longe de qualquer legítima defesa, ocasionado pela estupidez humana. Fala, Zoe. Não, eu acho que é mais que uma questão de uma estupidez. Eu acredito mesmo que essas pessoas que cometem esses crimes, elas têm algum distúrbio, algum problema mental mesmo. Porque já ter coragem para matar alguém, no caso que for... não sendo legítima defesa, óbvio, mas chegar e matar, sei lá, para roubar um celular, isso para mim é uma coisa que a pessoa tem algum distúrbio. Agora, nessa questão política, para mim é mais absurdo ainda, por teu colega, teu amigo, sei lá, um conhecido, ter um posicionamento diferente do teu e isso ser motivo dentro da tua cabeça para matar, para tirar a vida dessa pessoa, algum transtorno mental, e podem fazer o teste aí que provavelmente vão encontrar alguma coisa na cabeça desse cara, ele tem algum transtorno mental. Para mim é muito difícil acreditar que uma pessoa em sã consciência tem coragem para matar alguém só porque não concorda. Muito boa, que você não consegue compreender a maldade
Não, eu realmente não me considero uma pessoa tão boa assim, não. Tenho defeitos igual todo mundo. Não, Só que eu não é tenho transtorno. Mas eu tô aqui, eu adoraria te convidar para um karaokê para ouvir você cantar galopeira. Ai, não, é sério. Teus ouvidos não merecem, teus tímpanos. Eu canto muito mal. O que eu tenho de sensata, eu tenho de desafinada. Mas é muito triste esses casos. Realmente é uma tristeza e me indigna muito as pessoas só olharem para o lado dos bolsonaristas. Colocar os bolsonaristas como os agressivos, como os culpados de toda essa história. Não. O culpado é a pessoa que faz isso. E tem tanto na direita como na esquerda. Existe doido em tudo que é canto. Até aqui, provavelmente, algum de nós tem algum problema também. Eu tenho, mentais. Mesmo que a gente disfarce, na verdade, sim. Olha só, são 11h26 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A gente está relatando, infelizmente, a morte de um bolsonarista por um petista em mais um episódio de brigas aí políticas. A gente está relatando, né, Paulinha, a questão da morte. Mas a treta por política chegou nas famílias, chegou nos amigos, é um negócio assim impressionante. Ontem eu estava jantando com um grupo de amigos meus e aí teve um relato de que existe um cara num grupo de amigos lá que colocou a bandeirinha do Brasil na foto de perfil do WhatsApp. E o outro foi lá e colocou a bandeira do PT. Que, enfim, eram amigos de 1000 anos e tal, e que os caras saíram para jantar e foram pro pau. Começaram a brigar, soco. Mas assim, também. Amigos, entendeu? Grupo de amigos. Ué, esse caso, eles moravam juntos há 5 anos, gente. No grupo de Paulinha, WhatsApp. Agora eu entendi porque que a gente não tá saindo pra almoçar nessas semanas agora de campanha. Pra não testar nossa amizade, será que a gente vai sair puxando o cabelo? É pra não ter. O que vocês acham, hein? Vocês devem pagar tão caro nesse cabelo. Onde é que você acha que isso aí vai parar, Paulo? Como é que você vê pro futuro? Vamos pensar daqui a 4 anos, independente do resultado eleitoral. O que você acha? Eu sempre falo, e eu gosto do que o Pavinato falou, que você não tem que assumir posições automáticas de um lado e de outro. Isso acontece porque as pessoas têm têm uma necessidade de uma coisa que se chama sense of belonging, eu acho que em português se chama senso de pertencimento. As pessoas precisam ter a necessidade de pertencer a um grupo político. Por isso que as pessoas às vezes me chamam de bolsonarista. Eu falo assim, eu não sou bolsonarista porque eu não apoio todas as ideias do Bolsonaro. Vocês já me viram aqui no programa tecer críticas a ele. Paulo Matias, que já trabalha comigo há bastante tempo, já me viu várias vezes tecer críticas a posicionamentos do Bolsonaro. Pessoas associadas ao Bolsonaro, como Sérgio Moro, lavajatismo, eu fui muito crítico a eles desde o primeiro momento, porque é isso, eu acho que você deve ter pensamento independente. Assim como se você vota no Lula, você deve ser capaz de criticar os posicionamentos do Lula. Tem certas coisas que eu acho que devem ser cláusula pétrea na sua posição. Eu acho que quando você está fazendo uma escolha, no caso atual, onde você tem 2 escolhas, é binária, e já era, em um certo sentido, desde o primeiro turno, você precisa ver nesses projetos que são muito diferentes entre si, é muito difícil você não tomar um lado. Era mais fácil quando você tinha, por exemplo, Fernando Henrique e Lula. Os projetos não eram tão diferentes assim, ou Lula e Alckmin. Projetos não eram tão diferentes assim, tanto que agora estão juntos na mesma chapa. Mas agora, nesse caso, é muito difícil você não tomar um lado. É muito difícil. A diferença de valores e de histórico entre os 2 governos é muito grande do que eles representam. Em relação ao caso em tela, e eu acho interessante, eu vou concordar tanto com a Zoe quanto com o Pavinato, embora eles tenham discordado. Me parece que há indícios aí de algum distúrbio mental. Isso que eles chamam de instabilidade emocional pode ser... Matar por política... É um eufemismo para distúrbio mental. Posto isso, Zoe, e eu vou concordar com o Pavinato nesse sentido. Isso, então. Que você... vou dar uma de isentão aqui agora. De Paulo. Vou dar uma de... Deixa eu ser o Paulo Matias agora aqui um pouco. Fica à vontade, isentão é de uma beleza. Fica à vontade. Com licença, Paulo. Eu vou pegar meus óculos redondos. Claro. E vou botar aqui rápido. Eu vou comprar aqueles óculos para virar Paulo Matias. As pessoas comuns, elas são sim capazes das maiores atrocidades do mundo. E eu recomendo, eu quero deixar um dos livros mais impressionantes que eu já li aqui, que se chama Ordinary Man, Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Eu não sei se existe já essa versão. comprou, hein?
Calma, eu vou traduzir. Aí, ele vai traduzir. Eu vou botar no Twitter para todo mundo poder pegar. Isso, capricha. Se chama Homens Comuns. O Batalhão de Polícia da Reserva 101 e a Solução Final na Polônia. É de um autor chamado Christopher Browning. Talvez esteja até na livraria da Zoe. Se não tiver, tem outros ótimos livros na livraria da Zoe, compre. Mas livrariadazoe.com.br, obrigada. Ó, merchan. Merchan. E comprem Herbic também pra gente. Compre meu livro também. Pronto, e Matias? Vamos lá. O livro do Pavinato. Peraí, tá vendendo vamos o quê? lá, vai. Cheio de muito meu. Zé Merchan. Capitalismo, pô. Capitalismo. Vendo o merchan aqui do Morning Show, esse livro mostra como pessoas comuns, homens comuns, pessoas normais, de família como nós, durante o processo da nazificação da Alemanha, etc., terminam dando tiro na nuca. Ele mostra o processo de transformação, terminam dando tiro na nuca de mulheres grávidas nuas na neve na Polônia, em campos de concentração. Isso é a transformação da sociedade como ela ocorre nesse processo. É um livro muito ilustrativo. Então, pessoas são, sim, capazes de transformações drásticas por motivos ideológicos e por outros motivos. E aí, o que me leva a um problema nessa questão é o seguinte: quando o crime aconteceu aqui, de bolsonarismo, de um suposto bolsonarista, eu não gosto de separar as pessoas dessa forma, mas o crime cometido por um bolsonarista contra um petista era por causa do discurso de ódio que a direita raivosa preconiza. Eu queria saber, agora, quando o crime ocorre de um petista contra um bolsonarista, é por causa do discurso raivoso que a esquerda e a imprensa promovem? Porque você não pode, a gente diz em inglês, né? Você não pode ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Se você atribui a violência motivada por uma discussão política de um lado, você tem que atribuir também a do outro. Então, se nós somos responsáveis agora por todos os atos de violência de pessoas mentalmente instáveis, os dois lados têm que ser responsáveis. Olha, a gente tem que responsabilizar os políticos e os discursos que os políticos fazem. Quando a gente tem de um lado um grupo político que vira bedel de religião, dizendo até que então, quem pode votar o cristão, dizendo que se você votar de um lado, você sequer é cristão. Quando você vira o bedel... Peraí, Paulo, é minha vez. Eu deixei, você falou 8 minutos, eu acho. Acho que você já falou também. Olha só, não falei sobre esse assunto. Quando a gente tem um lado demonizando o outro, dizendo, inclusive, para que lado o cristão pode votar, dizendo qual é o voto do cristão. Se votou do lado esquerdo é porque não é mais cristão. Quando a gente tem esse tipo de ataque, quando a gente tem um lado dizendo que é o bem, o outro lado é o mal, um lado dizendo que os professores estão doutrinando os seus filhos, um lado dizendo que os artistas são pedófilos, um lado dizendo que os jornalistas estão te enganando, é claro que isso cria um ambiente de briga, de ódio, de perseguição e de linchamento. E a gente está vendo isso. Tem pesquisador do Datafolha tomando porrada na rua. Quem é o político que está atacando o Datafolha? Qual é o grupo político que está difamando e linchando os institutos de pesquisa, querendo inclusive fechá-los, querendo agora colocar a Polícia Federal em cima deles, querendo censurar nosso direito à informação? A gente sabe qual é o lado, gente. A gente sabe qual é o lado que está atacando o professor. A gente sabe qual é o lado que ataca cientista, que ataca jornalista, que ataca estudante, que diz que servidor antifascista tem que ser fechado. A gente sabe quem está perseguindo, quem está usando a máquina do Estado para perseguir de servidor a professor, a sociedade civil, a grupos que representam minorias, a Umbanda, que é traduzido como uma religião do demônio por essas pessoas ortodoxas. Esse é o discurso que leva à briga, que leva a uma pessoa a estar dentro de um templo religioso, como aconteceu dentro de uma igreja, e atirar na perna do outro, porque esse outro se colocou contra o discurso da igreja. Esse é o tipo de discurso que leva ao ódio. É muito fácil entender qual é o lado que faz esse discurso.